da sua ira, e todas as ilhas fugiram, os montes não mais se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada de pedras, que pesava cerca de 1 talento, e os homens blasfemavam contra Deus, por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito o quê? Era muito grande. Meus queridos, quando o 7º anjo voou pelo meio do céu, e foi derramada a sua taça, ocorre uma série de acontecimentos verdadeiramente espetaculares, que paralisam os ímpios que estão prestes a atacar o povo de Deus. A 6ª praga é o ataque, a 7ª é o livramento. Quando o 6º anjo, ele voa pelo meio do céu, os poderes que estão contidos são liberados. Os 3 poderes imundos se unem agora e vão à batalha do Armagedon. Um decreto de morte é promulgado em um dia, numa determinada noite, para que qualquer habitante, qualquer cidadão comum poderá matar alguém que tenha o sinal de Deus. Uma grande ofensiva de perseguição é elaborada sobre aqueles que não querem adorar a besta da sua imagem. E meus queridos, nesse momento, quando os ímpios estão para cair sobre o povo de Deus e tirar as suas vidas, a palavra profética diz de que o 7º anjo voou pelo meio do céu. E quando ele derramou a sua taça no planeta Terra, no ar, uma série de acontecimentos fenomenais abalou o planeta. Nesse dia, os bancos abrirão as suas portas e o dólar e o euro serão jogados pelas ruas. E as pessoas vão pisar o dinheiro, mas não vão se interessar por eles. Porque Amós capítulo 8, versículo 11 e 12 diz que vai haver uma fome da palavra de quê? De Deus. Vai haver Bíblias, vai haver pregadores, mas vai haver uma fome da verdade. Vai haver uma fome da palavra profética verdadeira e genuína. Mas esse dia já vai ser tarde demais. Porque com o 7º anjo vem alguns acontecimentos que abalam a estrutura do planeta Terra. Quando os ímpios decidem dar um golpe numa determinada noite, multidões de homens perversos, proferindo imprecações, estarão a ponto de lançar-se sobre o povo de Deus. Mas são contidos em um ato. Quando eles estão para atacar os filhos de Deus, densas trevas cobrem todo o planeta. Trevas caem sobre a terra. E repentinamente um arco-íris aparece no meio da escuridão do planeta Terra. Este é o dia da libertação do povo de Deus. De repente, ouve-se a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito. São João procurava palavras humanas para ele expressar a grandeza da voz que ele estava ouvindo. E ele disse: eu ouvi a voz de Deus como o som de muitas águas, como o som de uma cachoeira, como um som de um grande barragem que caiu. São João não tinha palavras para descrever o poder da voz que ele estava ouvindo, no céu todo escuro na visão, com aquele arco-íris no céu, e ele ouviu a terra estremecer diante das palavras do Altíssimo, dizendo assim: está feito. Logo a seguir essa palavra, uma sucessão de sinais começam a acontecer. Relâmpagos e vozes e trovões cortam o céu, rios deixam de correr, nuvens negras e pesadas se entrechocam no céu, há um clarão de glória indescritível no meio da escuridão, de onde vem a voz de Deus que abala os céus, e nesse momento há um grande terremoto. O profeta disse na visão que era um terremoto tão grande que ninguém podia descrever. Um terremoto como nunca houve na história da humanidade. Um terremoto de dimensões mundiais. Na visão, São João viu, o céu parecia se abrir e fechar. Os montes eram movidos, as rochas quebravam, o mar era açoitado com fúria, rugidos de furacão de um lado para o outro, toda a terra se confrange, toda a terra se contorce, os ímpios são paralisados, ilhas desabitadas desaparecem, diz a profecia, portos são tragados pelas ondas, e a Bíblia diz que de repente é uma chuva de granizo que cai do céu. Pedras que caem do céu. E diz a profecia que essas pedras eram pedras de 1 talento. 1 talento é mais ou menos 13 quilos. Uma pedra dessa pode cair e matar uma pessoa. E essa chuva de granito vai criar um profundo sofrimento na humanidade. A terra está no meio de uma escuridão.
sendo abalada pelos terremotos, o mar em sua fúria, há um caos no planeta Terra, os ímpios estão paralisados e assustados, fugindo pelas suas vidas, enquanto os filhos de Deus sabem que o sétimo anjo derramou a sua taça e o momento da libertação chegou, o grande final do conflito dos séculos finalmente chegou, é o dia da grande final vitória dessa igreja. As mais soberbas cidades são arrasadas, palácios caem em ruínas, os muros dos cárceres se partem e os filhos de Deus que estavam encarcerados são postos em liberdade. E nesse momento há uma ressurreição parcial. Jesus ainda não veio. Há escuridão e o arco-íris está no céu, mas há esse terremoto, há esse conflito, a terra toda se confrange, mas Cristo ainda não veio. Nós somos libertados do poder das trevas antes da volta de Jesus. E agora há uma ressurreição especial, diz a palavra de Deus. Nessa ressurreição especial vai ressuscitar todos aqueles que zombaram de Cristo Jesus. Todos aqueles que morreram na fé do terceiro anjo, Herodes e Pilatos, eles vão ressuscitar nessa ressurreição. Os fariseus e os saduceus ressuscitarão para ver o rei que eles julgaram diante do tribunal do Sinédrio. Os que golpearam e lhe cuspiram na face quando ia para a cruz. Os que o pregaram na cruz, sacerdotes e escribas. Nessa ressurreição vai ressuscitar os mileritas. Nessa ressurreição vai ressuscitar José Bates, Guilherme Miller, Tiago White, pessoas que desceram à sepultura na esperança de ver a volta gloriosa de Jesus. Mileritas que viram o desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Pessoas que viveram a vida pela pregação do Evangelho e desceram à sepultura e não viram Jesus voltar. Eles vão ressuscitar nessa ressurreição especial para verem Jesus vindo em glória e majestade, para verem o grande anseio das suas vidas vindo em glória e majestade. Outro dia eu estava lendo, diz que no dia 18 de outubro de 1844, o pastor Charles Fitt foi fazer um batismo em um lago gelado no Michigan. E ele pegou uma pneumonia e 2 dias depois ele morreu. E disse que no enterro dele ninguém chorou. No enterro dele havia cânticos e alegria, porque o dia 22 de outubro estava chegando e ele ia ressuscitar. Infelizmente veio o grande desapontamento e Charles Fitt está na sepultura até hoje, esperando aquele dia glorioso da manhã da ressurreição. Ele vai ressuscitar nessa ressurreição para poder ver o Senhor Jesus Cristo vindo em glória e majestade nas nuvens dos céus. E agora aparecem alguns sinais no céu, no meio da escuridão. Uma estrela passa no meio da escuridão, desprendendo um clarão de raios e fulgor, esperança para os justos e fiéis que cantam: Deus é o nosso refúgio. Aparece agora uma mão no céu. No meio da escuridão, envolto no arco-íris, aparecem 2 mãos no céu, segurando nas mãos 2 tábuas da lei, em ouro brilhante, com uma auréola no 4º mandamento. O planeta inteiro, tardiamente, será convencido de que o 4º mandamento da lei de Deus era o sinal de Deus entre o homem e o Criador. Todos estarrecidos olharão para aquelas tábuas de pedras lá nos céus com a auréola no 4º mandamento. Horror e desespero toma conta daqueles que pisaram os preceitos divinos. Todos recorrem demasiadamente à tarde, à santidade do sábado. Os ímpios apóstatas começam a se destruir. Começam a procurar os falsos pastores. Começam agora a procurar os pastores do rebanho que enganaram não pregando a verdade. Proferem contra esses pastores os mais terríveis maldições. Levantam-se para aniquilá-los. As espadas que estavam na mão para destruir os salvos agora são usadas contra os falsos pregadores. E há uma grande mortandade no planeta Terra. O anjo da morte de Ezequiel, capítulo 9, versículo 6, passa pelo meio da terra, fazendo uma grande mortandade, porque os ímpios estão se destruindo, porque rejeitaram a verdade. Muitos não pregaram a verdade. Finalmente, ouve-se a voz de Deus. Ouve-se a voz de Deus anunciando a sua vinda. A profecia diz que ouve-se a voz de Deus dizendo o dia e a hora da vinda. Mas a dia e a hora da vinda é aquela hora. É basicamente um anúncio da vinda. E agora se olha para o Oriente. E começa agora a se ver uma pequena nuvem que vai vindo. Uma pequena nuvem negra envolve o Senhor. E à medida que essa nuvem vai se aproximando da terra, ela vai se tornando mais e mais luminosa.
A escuridão vai se dissipando pelo brilho da luz que se aproxima daquela nuvem. É o príncipe da vida, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, vindo em glória e majestade. Pouco a pouco começa a se ouvir o coro angelical.